Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa terceira aula da unidade 6, Vetores. Na aula de hoje nós vamos solucionar um exercício com a finalidade de colocar em prática todo o conhecimento adquirido nas duas aulas anteriores. Vem com a gente que a aula de hoje tá massa. O exercício de hoje diz o seguinte: faça um programa que preenche dois vetores, VET1 e VET2, de 10 elementos do tipo numérico a partir de valores lidos do teclado. Beleza, então a primeira tarefa consiste em ler do teclado valores numéricos e preencher esses dois vetores, VET1 e VET2, que tem tamanho 10. Beleza. Além disso, o programa deve gerar e exibir um terceiro vetor, chamado VET3, que é resultante da intercalação dos dois primeiros vetores, ou seja, VET1 e VET2, que significa gerar esse VET3 a partir da intercalação dos dois vetores primeiros. Seguinte, o primeiro elemento de VET3 tem que ser o primeiro elemento de VET1. O segundo elemento de VET3 vai ser o primeiro elemento de VET2. Aí, o terceiro elemento de VET3 é o segundo de VET1. E o quarto elemento de VET3 é o segundo de VET2. E assim sucessivamente. Ou seja, o primeiro elemento de VET3 vem do primeiro vetor, o próximo vem do segundo vetor. Aí o próximo vem do vetor 1, o próximo vem do vetor 2. E assim eu vou intercalando e gerando o VET3. Logicamente, já dá para sacar que VET3 vai ter tamanho 20, já que eu vou ter que guardar em VET3 todos os elementos do vetor 1 e todos os elementos do vetor 2. Beleza? Uma vez que nós entendemos o problema, o que é que nós temos que fazer? Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Exatamente, querida antenada. Nós precisamos criar um algoritmo para solucionar esse problema. Então vamos lá criar um algoritmo em português estruturado, para solucionar esse problema. O meu algoritmo, como sempre, começa com a palavra algoritmo e termina com a palavra fim, underline, algoritmo, ponto. Ok. Primeira tarefa dentro de um algoritmo é a gente declarar as variáveis. Exatamente. Então vamos lá. Eu tenho que declarar primeiro os três vetores. VET1, que é um vetor de tamanho 10. VET2, que é um vetor de tamanho 10. VET3, que é um vetor de tamanho 20. Os três vetores são do tipo numérico. Beleza. Além disso, eu vou precisar de duas variáveis auxiliares, I e J, também do tipo numérico, para usar no comando de iteração, de repetição, na estrutura de repetição. Beleza? Bom, inicialmente eu vou dizer que J recebe 1. Depois eu vou utilizar uma estrutura de repetição, onde o I inicialmente tem valor 1, e eu repito até que ele tenha valor 10, usando um passo de 1. Então o I vai variar de 1 até 10. Logicamente, essa estrutura de repetição será repetida 10 vezes, ou seja, o bloco de comandos interno a essa estrutura de repetição será executado 10 vezes. Beleza. Bom, inicialmente o I tem valor 1 e J também tem valor 1. Ok. Então eu entro na estrutura de repetição porque I é igual a 1, 1 é menor do que 10. Então isso é verdadeiro, eu entro na estrutura de repetição E aí eu vou executar o primeiro comando. Leia VET1, posição I. Então, leia VET1, posição 1. Então, eu vou ler um valor do teclado e armazenar na posição 1 do vetor 1. Logo em seguida, eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Vou pegar o elemento que eu acabei de armazenar na primeira posição do vetor 1 e copiar para a primeira posição do vetor 3. Em seguida, eu incremento J. J recebe J mais 1. Por quê? Porque o J agora vai passar a ser 2. Então ele vai apontar para a próxima posição livre no vetor 3, certo? Que é a posição 2. Em seguida, leio VET2, posição 1. Então eu vou ler o primeiro elemento do vetor 2. E aí eu vou armazenar esse elemento na primeira posição do vetor 2 e depois eu vou copiar
o elemento que eu acabei de armazenar na primeira posição do vetor 2 para a segunda posição, porque j agora é 2, do vetor 3. Em seguida, eu incremento j. j era 2, passa a ser 3. Cheguei no final da estrutura de repetição para, então incremento o i era 1, o i passa a ser 2. Volto para o início da estrutura de repetição para, o i é 2. 2 é menor ou igual a 10? É. Então, continuo aqui no laço. Leio vet1, posição 2. Então, eu vou ler agora um valor do teclado e armazenar na segunda posição do vetor 1. Aí, o que é que eu faço em seguida? Copio o elemento que eu acabei de armazenar na segunda posição do vetor 1 na terceira posição do vetor 3. Incremento j. j passa a ser 4. Aí eu leio agora, ó, vet2, posição 2, porque i é 2. Então eu leio o segundo elemento do vetor 2. Em seguida eu copio o segundo elemento do vetor 2 para a posição 4 do vetor 3. E incremento j. j passa a ser 5. Ou seja, quando eu voltar para a próxima execução do para, eu vou armazenar o valor lido e armazenado em vet1 na posição 5. E vou fazer isso 10 vezes. Então eu vou lendo todos os valores de vet1, todos os valores de vet2 e já armazenando na posição correta em vet3. Beleza. Terminou esse para, eu já li o vetor 1, já li o vetor 2 e o vetor 3 já está com os elementos de vet1 e vet2 todos intercalados. Então basta imprimir agora vet3. Então eu vou fazer um para i de 1 até 20, porque vet3 tem 20 elementos. E dentro desse para, simplesmente eu escrevo vet3 posição i. Então eu vou escrever vet3 posição 1, 2, 3 até 20. E aí eu vou exibir todo o vetor vet3. Beleza? Entendido o nosso algoritmo? Certamente que sim. Então agora, o que é que eu tenho que fazer? Exatamente, querido antenado. Eu tenho que traduzir o meu algoritmo que está em Portugal para a linguagem C. Então vamos lá para a nossa IDE, codificar esse algoritmo, implementá-lo em C. Beleza? Vamos lá, vem com a gente. Que bosta. Ok, meu programa em C começa com include stdio.h, minha função main, int main. Dentro da função main, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Exatamente, declarar minhas variáveis. Então eu tenho que declarar meus 3 vetores e minhas 2 variáveis auxiliares. Como todas essas variáveis são do tipo numérico ou inteiro, né? Então eu vou usar aqui o tipo int em C. Então int vet1 tamanho 10, então vet1 é um vetor de inteiros de tamanho 10, tem 10 posições. Vet2 é um vetor de inteiros de tamanho 10. Vet3 é um vetor de inteiros de tamanho 20. E ij são variáveis auxiliares do tipo int. Lembrando que, diferentemente do Portugal, que o índice do vetor começa na posição 1, em C, os vetores começam na posição 0. Então, vet1, que tem 10 posições, ele vai estar numerado, vai estar indexado de 0 a 9. Beleza? E o vet3, que tem 20 posições, vai estar indexado de 0 a 19. Beleza, isso é importante porque lá no meu algoritmo eu fazia j recebe 1, eu agora vou fazer j recebe 0. Porque o j ele indica qual a próxima posição livre no vetor 3, ou seja, qual a próxima posição no vetor 3 que eu devo utilizar para guardar um valor. Ok, feito isso, eu vou utilizar uma estrutura de repetição, for, o i variando de 0 enquanto o i for menor que 10, então ele vai variar de 0 até 9, né? E a cada iteração eu incremento o i de 1 unidade. Beleza, então o i aqui vai variar de 0 até 9, que são exatamente os índices de vet1 e de vet2. Ok, dentro do for, a primeira coisa que eu faço é imprimir uma mensagem. Digite o i mais 1, o i é 0, 0 mais 1, 1. Então, primeiro número do vetor, 1. E aí eu vou ler um número do teclado, o inteiro do teclado, e armazenar na posição 0 do vetor 1. Beleza? Para a gente acompanhar, então eu vou colocar aqui um comentário
para a gente guardar quanto é que é o valor de I, quanto é que é o valor de J, beleza? J inicialmente é 0 e o I inicialmente é 0. Beleza, então nesse momento que eu entrei aqui no for, eu vou ler um número do teclado e guardar na posição 0 do vetor 1. Em seguida, o que é que eu faço? Eu copio o valor que eu acabei de armazenar na posição 0 do vetor 1 para a posição 0 do vetor 3. Beleza, porque o primeiro elemento do vetor 1 tem que ir para a primeira posição do vetor 3. Depois eu incremento o J, então meu J passa a ter valor 1. Ok, porque a próxima posição livre no vetor 3, onde eu vou guardar o próximo elemento. Ok, aí eu mando uma mensagem agora, ó, digite o I mais 1, e é 0, né? Então digite o primeiro número do vetor 2. Leio um número do teclado e guardo na posição 0 do vetor 2. É o primeiro elemento do vetor 2. Estou lendo o primeiro elemento do vetor 2. Depois eu copio o primeiro elemento do vetor 2 para a posição J. J é 1. Então eu vou copiar o elemento que está na posição 0 do vetor 2 para a posição 1 do vetor 3. Que é a posição correta, né? Para intercalar no vetor 3 os valores de VET1 e VET2. Em seguida, incremento J. J passa a ser 2. Ok. Cheguei no final do meu for. O que eu tenho que fazer? Incremento I. O I era 0, o I passa a ser 1. Ok. Vou testar aqui a condição do for. I é menor do que 10? É, porque I é 1. Então, continuo no laço. Continuo na estrutura de repetição. Vou imprimir, ó. Digite o I mais 1. I é 1. Então, digite o segundo número do vetor 1. Vou ler um valor do teclado e armazenar na posição 1 do vetor 1. Estou lendo o segundo elemento do vetor 1. Depois, o que eu faço? Armazeno, ó, o segundo elemento do vetor 1, que está na posição 1 do vetor 1, na posição 2 do vetor 3, que é a terceira posição do vetor 3. Beleza. Em seguida, incremento J. J passa a ser 3. Ok. Aí manda uma mensagem. Digite o I mais 1, segundo número do vetor 2. Leio o número do teclado e guardo na posição 1, que é o segundo elemento, do vetor 2. Depois eu copio o segundo elemento do vetor 2, que está na posição 1 do vetor 2, para a posição 3, que é a quarta posição do vetor 3. Né? 0, 1, 2, 3. Quarta posição do vetor 3. Depois incremento J. J passa a ser 4. Terminei o for, incremento I. O I agora passa a ser 2. E aí eu continuo fazendo isso. Ou seja, quando eu terminar esse primeiro for, essa primeira estrutura de repetição, o vetor 1 estará preenchido com seus 10 valores, o vetor 2 estará preenchido com seus 2 valores, e o vetor 3 já estará com os valores de A e B armazenados de maneira intercalada. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Simplesmente imprimir o vetor 3. Então, beleza. Dou um print aqui, vetor intercalado. Né? Faço um for aqui onde o I varia de 0 até 19. Né? O I inicialmente é 0, enquanto o I for menor do que 20. Então, o I vai variar de 0 até 19. E aí eu vou imprimir aqui VET3 posição I. Então, eu vou imprimir da posição 0 de VET3 até a posição 19 de VET3. Então, eu vou imprimir todo o vetor 3. E em seguida, return 0, terminou meu programa. Beleza. Como é que eu faço aqui para testar? Vou rodar aqui. 3 hours later. Então, eu vou entrar aqui com os valores, tá? 1, 2... Então, eu entrei com os valores de 1 a 20, tá? Beleza, o meu vetor intercalado, então, ele está de 1 a 20. Beleza, que eu entrei dessa forma. Tá? O 1 aqui foi o primeiro elemento do vetor 1, aí 2 já foi o primeiro elemento do vetor 2, e assim por diante. Então, ele saiu ordenado aqui. Beleza, tranquilo. Professor, tem alguma outra forma de implementar este mesmo programa? Claro, meu jovem. Claro, jovem antenado.
É possível sim. Vou mostrar aqui um segundo exemplo, uma segunda maneira de implementar o mesmo programa, tá? O que eu fiz aqui, ó? Nessa segunda versão está muito parecida com a primeira, né? Declarei meus 3 vetores, minhas variáveis auxiliares I e J, fiz J recebe 0. Aí o que eu faço? Primeiro eu fiz um for para preencher o vetor 1. Ó. Digite o primeiro número do vetor 1. Aí armazenei o vetor 1. Aí copio já na posição J do vetor 3. E aí quando eu vou incrementar o J, eu incremento sempre de 2 unidades. Depois eu faço um outro for para ler o vetor 2. Então o I também varia de 0, né, até 9. O meu J aqui eu começo com 1. E aí também eu vou sempre incrementando o J de 2 em 2. Então eu vou colocando, vou lendo os valores de VET2 e já colocando na posição correta de VET3. Em seguida eu imprimo o vetor 3. Dá no mesmo, beleza? Ah, qual é o melhor? Bom, depende, aí é questão de gosto, de estilo. Esse aqui usa 3 estruturas de repetição, mas você fique à vontade para escolher qual a melhor maneira de implementar aí o programa. Beleza? Se você gostou da aula de hoje, então deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo. Se tem dúvida, deixa a dúvida aqui nos comentários. Marca os amigos da turma e até a próxima aula. E não esquece de seguir a gente no canal, clica no sininho, porque assim você vai ser informado toda vida que a gente postar um novo vídeo aqui no canal. Beleza? E até a próxima aula.